dia para todos, cumprimentos amados, com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, dia 4 de outubro de 2020, um sábado, estamos aqui nesta manhã, dando início, mais uma leitura da Palavra do Senhor, mais uma leitura do livro sagrado da Bíblia, amém? E como o Senhor colocou em nosso coração, colocou no meu coração, está aqui todas as vezes possível, estamos lendo a Bíblia completa. Nós já começamos aqui pelo Novo Testamento, já lemos o livro de Mateus todinho, já estamos no livro de Marcos. Hoje nós vamos estar entrando no capítulo de número 14, amém? Um capítulo longo este, que não vai dar para explanar muito, não vai dar para falar muito, mas nos outros livros da Bíblia, o que vai ficando para trás, a gente vai compensando nos outros, amém? Então, eu creio que será feita a vontade de Deus e nós estamos completando essa palavra neste dia, amém? Essa leitura neste dia. E eu conto com você aí do outro lado. Você vem esvaziar o seu coração, deixar os seus problemas de lado, deixar o Espírito Santo falar com você, pois da mesma maneira que o Espírito Santo conversa comigo, eu creio que conversa com você também, amém? Então vamos lá, vamos estar lendo o livro de Marcos, capítulo 14, é um livro, o Evangelho de Marcos, segundo Marcos. Ele retrata bem a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele dá muitos detalhes, ele conta a passagem do Senhor através das parábolas, ele procura não mudar muito o que ele ouviu ali, o que ele aprendeu. E para nós entendermos um pouquinho a mais que Marcos quer nos trazer, que Marcos quer nos mostrar, para nós entendermos o que Marcos viu ali naquele momento, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos este dia e tentar entender o que ele quer que nós façamos, amém? Através do Espírito Santo. Marcos 14, versículo 1 em diante, diz assim: a consulta dos sacerdotes, e dali 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Amém? Então era assim, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, ali, eles tinham como fazer tudo que aplaudiam, tudo que era no direito, para eles não perderem aquilo que eles tinham conquistado. Apesar que foi de uma forma errada, uma forma errônea. No começo, a palavra até começou a ser passada, transportada da maneira que estava no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles procuravam ali seguir e passar para o povo, mas foram surgindo, foram dando espaço a Satanás foi entrando de uma tal maneira que eles deixaram de falar da verdadeira Bíblia, do amor de Deus. Eles perderam, na verdade, foi o temor de Deus. Eles perderam o temor e viram que era gratificante, e viram que eles não precisavam fazer nada, era só impor lei, o povo não ia obedecer, e sempre o povo estava pecando. Então, eles estavam naquela época, já com a vinda de Jesus, começou a mudar a mente de muitos. Jesus começou a arrebanhar para si multidões, e eles ficaram com medo. Os escribas, estou falando dos donos da lei, não estou falando nem os inimigos de Israel, mas ali, o próprio inimigo estava dentro da casa de Israel. O próprio inimigo estava ali, interpretando a palavra de modo errado, querendo fazer do seu jeito, da sua vontade, e outra, tirando proveito. Estava chegando para os judeus ali uma festa que é comemorada até o dia de hoje. Estava chegando ali a Páscoa, onde os pecadores levavam até o sacerdote as suas ofertas. Vocês vão começar a entender porque eles não queriam a vinda de Jesus. Levavam milhões e milhões de ofertas ali, para que o sacerdote orasse para Deus, e Deus perdoava o pecado.
Mas só que Jesus estava pregando algo diferente, novidade. Jesus estava pregando que eles não necessitavam mais dos sacerdotes para que fosse perdoado. Bastasse ouvir e entender a mensagem que Jesus queria para o povo. E eles ficaram preocupados, os sacerdotes, ali, os escribas, os donos da lei, pois ia acabar aquilo, ia acabar. Com a vinda de Jesus, iria acabar. A mordomia deles iria acabar. Aqueles que ele estava arrebanhando para o inferno, pararam de arrebanhar. Amém? Vamos estar continuando lendo, nós entramos um pouquinho mais sobre esse detalhe, sobre a Páscoa, pois vai longe essa pregação. Marcos 14, versículo 3 em diante, diz assim: o jantar em Betânia. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Glória a Deus. Lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, para que ela molestais? Deixai, para que molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes o bem, quanto quisesse, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ele fez será contado para a sua memória. Amém? Então aqui o Senhor, já sentiu no coração de muitos que estavam ali, quando Deus estava ali em Betânia, quando o Senhor Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro, na casa que ele fala de Simão, né? Ele está ali descansando, onde eram os poucos momentos de folga, o Senhor tinha uma paz, ele adentrava ali, tinha uma grande amizade com Lázaro. Toda vez que ele chegava ali, Lázaro recebia, tinha um lugar separado, como era de costume naquela época, aqueles que tinham condições, até mesmo muitos que não tinham, de receber o profeta. Ele recebia e Jesus descansava um tanto ali. Jesus estava ali sentado, estava conversando, comendo, já estava próximo à Páscoa, já estava próximo a acontecer a sua morte, o seu sacrifício. E quando Jesus estava ali, aquela mulher que tinha um poder aquisitivo bom, tinha dinheiro, ela tomou aquele vaso de alabastro que tinha uma mirra, um perfume ali caríssimo, eles falam em 300 dinheiro, muito dinheiro, e derramou aos pés do Senhor Jesus. E seus discípulos começaram a se indignar. Os que estavam ali começaram a se indignar porque acharam que era um desperdício derramar algo tão caro assim. Só que Jesus, já conhecendo o coração, principalmente de Judas, que Judas era o que tomava conta do dinheiro, tudo, Jesus fala: olha, deixa ela. Nesta noite ela entregou tudo que ela tinha, neste dia ela entregou tudo que ela tinha para mim. E eu creio que ela vai ter o que é de merecedor. Então, irmãos, o que você faz em pró de Jesus, não olhando para os agradecimentos, não olhando para as benfeitorias, não olhando para nada, para esse mundo, mas fazendo aquilo que você sente no seu coração, pode ter certeza, a sua recompensa, ela sempre chegará a ti. Então Jesus falou assim: olha, deixa ela, é o pouco tempo que eu tenho aqui, que custa ela me adorar? Todo o espírito e toda a verdade, deixa. E te digo mais, vocês terão como ajudar os pobres o tempo todo, porque o que não vai faltar nesta terra é pobre.
mas a mim não. A mim são pouco tempo que você vai ter. Então, meus irmãos, esse pouco tempo que você tem, adore o Senhor Jesus, busque, que o seu nome será escrito, será duradouro para todo sempre. E muitas coisas que você está sentindo, você está presenciando hoje, pode ter certeza, vai sair do seu coração. Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter tudo, e não ter Jesus no seu coração, perder a sua vida, perder a sua alma, perder a sua salvação? Então pense direitinho onde está o seu coração neste dia. Amém? Vamos continuar lendo? Marcos 14, versículo 10 em diante, o preço da traição. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscavam como entregaria em ocasião oportuna. Pastor Carlos, mas tem algo estranho, porque Judas foi entregar o Senhor Jesus com um beijo? Deixa eu ver se vocês entendem. Vamos ver se vocês conseguem entender. Naquela época, Jesus andava com os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e as roupas que Jesus vestia, os discípulos vestiam. O que Jesus comia, eles comiam. O cabelo de Jesus era igual ao deles, eles não cortavam, não rapavam barba, não cortavam cabelo, e eles tinham uma certa deficiência, aquele povo daquela época, porque, para você ver, o ministério de Jesus foi pequeno, foi em 3 anos, e eles não tinham uma boa alimentação, não tinha isso. Resumindo, eram pessoas magras, pessoas que mais trabalhavam do que se alimentavam. Então os 12, quer queiram, quer que não, se colocasse os 12 juntos, muitos confundiam, não sabiam dizer ali quem era Jesus, pois eles eram muitos parecidos. Então, para que não tivesse erro, para que a coisa tivesse certinha, Judas já deveria ter ouvido falar que haveria uma recompensa, tudo, foi até ali eles. Falou assim: olha, eu vou te entregar o verdadeiro Cristo, eu vou te entregar aquilo que vocês querem, mas como nós vamos saber que você vai me entregar o verdadeiro? Simples, aquele que chegar e cumprimentar, dar um beijo, esse é o verdadeiro. Aí vocês vão e pegam. E assim foi feito então. Aí só estavam esperando uma oportunidade para que Judas viesse e falasse: vem comigo, é este. E Judas o entregou mesmo. Mas vamos ler um pouquinho mais. Mateus 14, versículo 12. A última Páscoa, a Santa Ceia, e no primeiro dia de festa dos pães asmos, quando sacrificaram a Páscoa, disseram-se aos discípulos: aonde queres que vamos fazer preparativos para comer a Páscoa? Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e o homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue. E onde quer que entrar, diz o Senhor da casa. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrará um grande tabernáculo imobiliado, um grande cenáculo imobiliado e preparado. Preparai-o ali. E saíram os discípulos, foram à cidade e acharam como lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e dizer-se um aos outros: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhe: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, não seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoou e partiu e deu-lhe. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe beberam dele. E disseram: este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que beber de novo no reino de Deus.
e tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Amém? Nós já falamos bastante dessa última Páscoa, nós já falamos da Santa Ceia, nós já falamos da celebração. Hoje eu quero falar um pouquinho deste homem que Jesus tinha preparado ali, que Deus tinha preparado já a casa para eles cearem. Irmãos, Jesus fala para os discípulos dessa maneira: olha, ia até a cidade, ali haverá um homem com um cântaro na mão, um vaso na mão, uma jarra, um vaso grande, pegando água. Não era de costume, naquela época não era de costume isso acontecer, de maneira nenhuma, pois quem ia retirar água dos poços, eram as mulheres, não era homem. Mas quando Jesus falou um homem, o povo olhou, os discípulos olharam para ele de uma tal maneira, só se for por um milagre. E realmente, quando o milagre vem da parte de Deus, Deus descreve ele certinho, e tudo que ele descreve acontece. E realmente chegaram ali e havia um homem com um cântaro na mão, com um vaso, pegando água. Já estava tudo preparado. Meu irmão, a minha vida e a sua também já está na mão de Deus. Já está tudo preparado. É que o Senhor vai mais longe quando chegou ali na ceia. Ai daquele em que o Filho do Homem, ai daquele homem em quem traíra Jesus Cristo. A traição aqui, irmãos, é aquela pessoa que conhece, experimentou, já se acha superior a Jesus Cristo, já não quer mais saber de aprender, já se acha apto a fazer tudo, começa a deixar Jesus sem perceber, começa a andar já por outros caminhos, por outros lados. Então tome cuidado com a sua vida espiritual, ainda não tem nada acabado, quem está acabado é Satanás. Procure, sempre é um tempo de você se levantar, sempre é um tempo de você erguer, sempre é um tempo de você voltar a caminhar. Então foi assim. E ali o Senhor fala que um deles havia de ter traído. Aqui em Marcos ele não descreve, mas no outro evangelho nós vimos que foi Judas que meteu a mão e por uma hora ou outra saiu ali sem. Irmão, se viesse uma revelação dessa dentro da igreja, aonde vocês, aquele que pegar tal coisa, é esse que vai ser meu traidor, esse que vai para o inferno. Eu nem ali ficaria, sairia para longe, só para não cair na tentação, para não cair no desejo. E Judas caiu. Judas foi tentado por Satanás naquilo que ele mais tinha fraqueza, que era no dinheiro. E foi justamente onde Satanás o traiu, onde Satanás adentrou dentro de Judas e fez com que Judas o traísse. Então tome cuidado, não pense que você está livre, não pense que você está livre das mãos de Satanás, não está não. Por isso que estamos aqui hoje, falando, pregando, tentando colocar um pouquinho na sua mente da palavra do Senhor, para que você não venha cair em tentações, para que você venha pensar direitinho antes de cometer algo, antes de fazer algo errado. Então, meu irmão, preste atenção, o Senhor nos avisa dia e noite, a pior coisa que pode ter é a traição. Aquele que conheceu a palavra do Senhor, aquele que teve desejo, aquele que está acompanhando, daqui a pouco vira totalmente, dá um giro de 90 graus aí, 180 graus e vai para outro canto. Puxa, toma cuidado, começa a buscar mais, começa a ganhar tempo na sua vida e não perder. Prepare seu ministério, prepare sua vida, venha para a casa do Senhor, venha buscar cada vez mais e mais. Amém? Marcos 14, versículo 27. Em diante, diz assim: E disse-lhe Jesus: Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei.
da mesma maneira diziam todos também. Glória a Deus. Irmãos, aqui todos apedrejam Pedro. Todos falam que Pedro negou a Jesus, todos falam. Mas aqui se nós lemos a parte B do versículo 31, que diz assim: da mesma maneira diziam todos também. Então, todos negaram a Jesus naquele momento, todos. Quando Jesus foi pego ali, todos negaram. Só que aquilo ficou na cabeça de Pedro. Falou: eu nunca negarei o Jesus. Então, vamos ler mais um pouquinho, nós vamos entender já essa passagem. Marcos 14, versículo 32. Jesus no Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos por aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se à terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas que tu queres. E chegando, achou-o dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabia o que responder. E voltou a terceira vez e disse: dorme agora e descansai, basta. É chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me traz. Difícil encontrar no Jesus dessa maneira, porque quando nós lemos a história de Jesus, as passagens, os milagres, nós vemos um Jesus ali forte, um Jesus enérgico, um Jesus bondoso, um Jesus ciente e crente daquilo que ele vai passar e que vai acontecer. Nós vemos. Só que nessa passagem, onde nós lemos e prestamos um pouquinho de atenção, ela nos dá um significado diferente. Quando ele diz assim no versículo 34, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente até a morte. Aqui nós vemos um Jesus triste, um Jesus, a palavra fala que ele estava apavorado, um Jesus que nós não conhecemos ainda, um Jesus que ao chegares ali no monte, ele chega com uma tristeza muito grande, uma dor muito grande, um Jesus que chega para seu pai e fala dessa maneira: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Um Jesus ali, um Jesus onde Deus já teria que abandoná-lo ali. Deus, quando deixa Jesus ali naquele monte, ele deixa ele sozinho para que ele venha tomar a sua própria decisão. Então ele ora a primeira vez para Deus e não vê resposta. Ele ora a segunda vez para Deus, também não vê resposta. Ele que tinha que tomar a sua decisão naquele momento, naquela hora, tinha que ser ele. Ele sabia, porque ele estava ali naquele momento. Jesus sabia. Jesus sabia qual era o motivo dele estar ali naquele momento. Irmãos, somos como nós na igreja. Quando nós entramos e reconhecemos e sabemos qual é o nosso propósito dentro da igreja, vai chegar um momento na minha vida e na sua que nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou é servir a Jesus ou não. Não tem o meio termo.
Não tem. Aqui Jesus mostra que não existe meio termo. Ele fala: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E qual é a vontade de Deus desde o início, quando mandou Jesus? Ele sabia que era morrer, ser crucificado, ser morto ali. E qual a vontade de Deus na sua vida neste momento? Você ser morto, ser crucificado, morrer para o mundo e viver pela vontade de Deus. Olha o preço, como foi grande que Jesus pagou ali. Aí pela terceira vez, Jesus, ele faz uma escolha. Olha, que hoje eu dou graças a Deus, glória a Deus pela escolha que ele fez, senão estaríamos passando, ainda que aquele povo de Israel está passando, a não certeza da nossa salvação. E Jesus, naquele momento, se houve um silêncio muito grande naquele monte. Nem a parte de Deus interviu na decisão de Jesus, nem a parte de Satanás interviu na decisão. Pastor, quer dizer que Satanás não tem como intervir numa decisão dessa? Não. Quando você escolhe aceitar a Deus, seguir a vontade de Deus, é a sua escolha. As tentações vão vir depois, como veio do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Jesus falou assim: sim, seja feita a sua vontade, Pai. Agora eu entendo porque eu estou pagando esse preço. Jesus já começou a entender. Irmão, quando você está sendo perseguido, quando você está sendo marcado, quando você está sendo, caluniado, injuriado, pode ter certeza, Deus vai começar a revelar o propósito que tem na sua vida, se você ainda não sabe. Então foi isso que aconteceu. Um Jesus triste, com dor, cansado, apavorado, com medo, um Jesus humano. Ali começa a trajetória de um Jesus humano. Um Jesus que teria que experimentar tudo que nós experimentamos. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos? Glória a Deus. Marcos 14, versículo 43. Jesus é preso e logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espada e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhe dado sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei e levai com segurança. E logo que se aproximou, logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram Simão dele e o prenderam. E um dos que estavam ali presente, puxando-lhe a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse: saíste com espadas e porretes, a prender-me como salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram, e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu. Vamos continuar lendo? Marcos 14. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, os anciões, os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estavam ali assentados com os servidores, aquentando-se ao lume, pois estava frio. E os principais sacerdotes, todo o concílio, buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantaram-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos ele dizer: eu derribarei esse templo, construído por mão de homens, em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou-lhe Jesus, dizendo: nada responde? Que testificam este contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu Cristo,
Filho de Deus bendito? E disse-lhes Jesus: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre uma nuvem do céu. O sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse-lhe: Para que necessitamos mais de testemunhas? Vós ouvistes as blasfêmias que vos parecem? E todos consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e cobriram-lhe o rosto e davam espinhadas, e disse-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Amém? Então Jesus foi diante de um julgamento, diante do sinédrio ali, e ali arrumaram falsas testemunhas, ali fizeram de tudo, para achar algo para levar Jesus até a cruz. Mas hoje em dia nós vemos que não é diferente. Como que é fácil a gente opinar sobre a desgraça dos outros. Como que é fácil a gente opinar por aquilo que nós estamos vendo. Como que é fácil opinar. E ali eles queriam achar alguma coisa contra Jesus e levantou-se muitos mentindo, falando mentira, até que acharam ali uma parte em que deduziram. Jesus falou que era o Filho de Deus e eles não aceitaram, pois estavam esperando o Filho de Deus vir neste mundo, ou seja, naquela época, reinar sobre aquele palácio, sobre aquela catedral, sobre aquela igreja, sobre aquele templo, dominar todo o povo do mundo e Israel ficar como gigante. Só que Jesus estava falando de outra parte da Bíblia, que o reinado dele não seria neste mundo, mas seria no mundo vindouro. Esse que nós estamos esperando até o dia de hoje e que está para chegar, pode ter certeza. E assim acharam uma maneira de levar ele até Pilatos para ser julgado. Amém? Vamos continuar lendo para estar encerrando, porque já passou o nosso horário. Marcos 14, versículo 66 em diante, diz assim: Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava esquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, eles disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um dele, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro se lembrou da palavra de Jesus que ele tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás, tu, e retirando da lixoura. Então, irmãos, quando Jesus estava ali diante do monte, onde Judas chegou com um beijo, traiu, se levantou um dos discípulos ali para intervir que Jesus seria preso. E um desses discípulos foi Pedro. Foi Pedro que levantou, de uma maneira ou outra, puxou ali da sua espada, da sua faca, daquilo que estava em suas mãos, e agrediu um dos sacerdotes ali, um dos ministros de Deus ali, um guarda ali, e ali cortou a orelha dele. E Jesus colocou a mão na frente, pegou aquela orelha, colou novamente. Ele disse no outro evangelho de Mateus, falou assim: olha, se eu quisesse, eu pedia para meu pai mandasse uma legião agora de anjos e acabaria com todos eles. Mas tudo tem que ser cumprido, então se aquieta aí, Pedro. E Pedro, nesse momento, sabe do que ele lembrou? Daquilo que ele falou para Jesus: Jesus, eu vou até a morte contigo. Se o Senhor descer a sepultura, eu desço, pois eu creio em ti. Por dentro, Pedro estava pensando nisso, só confrontando aquilo que Jesus tinha falado. Depois de ter passado tudo isso, nós vemos aqui Pedro negando Jesus 3 vezes. E o galo canta a segunda vez, como Jesus tinha dito, e Pedro se levantou.
E ali bateu um arrependimento tão grande na vida de Pedro, que Pedro saiu. Irmãos, não pense você que você está forte na fé, de maneira nenhuma, você não está. Para a gente, olha, eu vou te falar, a gente está andando em uma corda tão fininha, tão bamba, que a qualquer momento ela está prestes a quebrar. Só que, enquanto nós estivermos na presença de Deus, buscando, orando, jejuando, procurando fazer a vontade de Deus, nós nos mantemos em pé. Mas se nós damos um deslize, não voltarmos atrás, pode ter certeza, nós cairemos igual Pedro, pois são tantas as tentações, tantas as provações, que hoje você pode dar graças a Deus que está em pé, mesmo com a fraqueza que você está neste dia, mesmo sem força, mas está acreditando ainda que Deus fará a vontade. Se acabasse ali, quando Pedro investiu sobre aquele soldado, pronto, a palavra do Senhor não seria verdadeira. Mas tudo continuou andando e aconteceu quando menos ninguém esperava. Aí Pedro veio entender que realmente o Filho do Homem não era para reinar neste mundo. Pedro começou a entender. E ali houve a separação dos discípulos. Ali houve a separação de muitos que o seguiam. Ali houve. Ninguém mais. Por quê, pastor? Porque tinha que ser feita a vontade de Deus. Só valeria o sacrifício se fosse feito por uma pessoa sozinha, sem ajuda nenhuma. Onde Cristo foi levado até Pilatos. E nós já conhecemos a história, amém? Irmãos, fique com essa mensagem nesta manhã. Fique com essa mensagem. O reino do Senhor não é nesse mundo, não. E se o Senhor falou, vai se cumprir a profecia. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Soberano e eterno Deus, eu te entrego nesta manhã essa vida em suas mãos, Pai. A minha oração é simples e reta. A sua vontade, faça o seu querer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu final de semana, em nome de Jesus.